Bom dia, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Espero que sim. Eu vim para a aula de filosofia dessa semana, segunda-feira brava, muita força, vamos lá. E assim, do que a gente está vendo no centro de mídias, da aula que eu dei semana passada para essa aula, é uma continuação de tudo isso. E eu vou falar hoje sobre a lei de Talião. Vocês já ouviram falar que tal pessoa tem medo de ser retaliada? O que é a retaliação? É um retorno à lei de Talião. Vocês já conhecem a lei de Talião, eu vou falar e vocês vão lembrar disso. E o que aconteceu? Ela tá no cilindro de Ciro, que é de um povo muito antigo, tá? E para aquela época foi muito importante, mas que hoje existem algumas críticas a ela. Então a nossa justiça não é baseada na lei de Talião. A lei de Talião fala assim, ó, olho por olho, dente por dente, tá? Ela serviu para diminuir as vinganças que fugiam do controle. Naquela época, por exemplo, se uma pessoa quebrasse o meu dedo, eu poderia, por vingança, ir lá e matar a família inteira dessa pessoa na raiva, no ódio. Não tinha uma lei que me proibisse disso. A lei de Talião, ela vem para igualar. Então, quebrou meu dedo, eu quebro o dedo da pessoa, olho por olho, dente por dente. A questão é quando envolvia outras pessoas. Então, por algum motivo, alguém veio e matou minha mãe. De acordo com a lei de Talião, eu posso ir lá e matar a mãe dessa pessoa também. Só que o que a mãe dessa pessoa tem a ver com o que está acontecendo com a gente? Ela não tem nada a ver. Ela vai acabar pagando pelo que o filho dela fez. E essa é a principal crítica da lei de Talião. É envolver pessoas que não têm necessidade de estar envolvida. Então alguém chega e atropela meu filho. Eu teria direito de ir lá e atropelar o filho dessa pessoa, de acordo com a lei de Talião. Mas o que o filho dessa pessoa tem a ver com a história? Vocês estão entendendo? Então tá. Eu vou ler aqui com vocês o texto da lei de Talião explicando. Eu vou explicando melhor para vocês. E vai ter uma questão no final. Essa questão vocês vão ter que me enviar. Semana passada eu disse que não precisava enviar, mas essa semana precisa, tá? Então presta bastante atenção na explicação para poder responder a questão. Lei de Talião. Então, Talião escreve Talião mesmo. Talião, tá? Entre alguns povos antigos predominava a lei de Talião, que é aquela que eu falei do olho por olho, dente por dente, tá bom? Foi um avanço naquele tempo porque minorou, ou seja, diminuiu a vingança que atingia não apenas o infrator, mas toda a sua família, que foi o que eu falei, os exemplos que eu dei. Ainda assim, era uma medida de retaliação, porque aplicava ao criminoso o mesmo dano que cometera. Hoje em dia, os códigos legais não usam mais o recurso da lei de Talião. Hoje em dia, as legislações, as constituições dos países não usam mais a lei de Talião, tá? De maneira geral. Mas no imaginário popular continua sendo um tipo de punição justificável. Daí a gente pode ver que o Brasil é o país que tem maior número de linchamento. É um dado esse, tá entre os maiores, se não é o maior, tá entre os maiores lugares que tem linchamento, números de linchamentos, porque é essa tentativa de justificar, de infringir ao outro o mesmo dano que ele cometeu, tá? O problema do linchamento é que nem sempre ele tá correto, assim. Como é que é? Deixa eu explicar, peraí. Eu não acho o linchamento correto. Mas, por exemplo,
há um tempo atrás, uma mulher foi acusada pelas redes sociais de fazer magia negra e de matar crianças, sacrificar crianças. E a imagem dela foi circulando, ela tinha 33 anos, chamava Maria de Jesus. E a imagem dela foi circulando, circulando, até que um povo encontrou essa mulher na rua e matou essa mulher. E quando descobriram, não estava nem acontecendo o desaparecimento de crianças naquela região. Ninguém estava fazendo isso. Só que divulgaram a imagem dela e falaram que ela estava fazendo isso e as pessoas mataram essa mulher. Então, sem um julgamento, com julgamento pode ser que tenham falhas. Pode ser que tenha falhas. Mas sem julgamento é pior ainda, gente. Não sei se vocês já foram vítimas de falsas notícias, mas é muito comum uma pessoa ser vítima de falsas notícias. Uma vez, agora eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu, Andressa. Eu gosto de gatos e gosto de gatos pretos. Há uns 3 anos atrás, uma pessoa divulgou na cidade que eu matava gato preto para fazer ritual satânico. Eu nem acredito em Satanás, isso é outra história. Mas falaram que eu matava gatos e fazia rituais satânicos, que eu sacrificava os animais. E essa mensagem difundiu, sabe? Começou a circular. É que quem me conhece sabe que eu não faço isso. Gente, eu não como nem carne, eu não bebo leite, eu não como ovo para preservar os animais. Imagina que eu vou sacrificar um animal por qualquer motivo que seja. Mas divulgou essa mensagem. Sorte que a cidade não é tão grande. E as pessoas que me conhecem foram lá e desmentiram. Falaram, não, ela não faz isso, tal. Mas se fosse numa cidade um pouco maior, que nem todo mundo me conhecesse, se eu fosse nova na cidade e as pessoas não me conhecessem, saiu a minha foto segurando um gato preto, porque eu tenho um monte de gatos pretos, tenho 5 gatos pretos, sempre tive gatos pretos, gosto. Saiu minha foto segurando um gato preto e falando, essa pessoa mata gato, sacrifica gato para fazer ritual satânico, não sei o que, não sei o que. Então, gente, o problema do linchamento é quando as pessoas acreditam nessas coisas e não vão confirmar, não vai ter um julgamento, não vai fazer nada parecido. Então corre o risco da pessoa ser julgada e talvez ela ser linchada, apanhar ou ainda perder a vida por causa de uma história que surgiu do nada na cabeça de alguém, entendeu? No entanto, permanece nela, na lei de Talião, nos linchamentos, um elemento de injustiça, porque não respeita a integridade do ser humano, ainda que criminoso. A justiça deve ser isenta de emoção reativa. Num julgamento não pode ter emoção, é para ter razão, raciocínio, tá? Nem convém que promova represália, tá? Aí a pergunta que vocês vão responder, depois de estudar a lei de Talião, de entender o que é e como que funciona em nossa sociedade. Na sua opinião, não na opinião que foi dada aqui no texto, na sua. A lei de Talião seria hoje um procedimento justificável? Ainda hoje, poderíamos viver usando a lei de Talião? Na sua opinião, Justifique a sua resposta. Então, se você acha que a lei de Talião hoje não deve ser usada, você vai falar que não deve ser usada. Por quê? Se você acha que pode ser usada ou deve ser usada, você vai explicar por quê. Se você acha que às vezes sim, às vezes não, você vai explicar por quê. Eu quero saber a sua opinião e quero que você justifique. Quando terminar isso aqui, na folha do caderno, vai pôr o título da aula que está aqui embaixo. Copia só a questão, que vai estar aqui embaixo também. Responde. Em cima do título da aula, põe seu nome, número, série, data e tira uma foto e manda para mim, tá bom? Para ser avaliada essa atividade. Certinho, gente? É isso então para a aula de hoje. Beijo!
Até mais!